A doutora Alice Ribeiro, secretária executiva do Movimento pela Base Nacional Comum. A Priscila Cruz, presidente do Movimento Todos pela Educação. E Wilman Silva Costa, diretor do Colégio Estadual Chico Anísio do Rio de Janeiro e integrante da rede Conectando Saberes, rede esta que é apoiada pela Fundação Lehman. Correto? Com a palavra o Felipe Michel. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pela presença. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos membros da mesa. E nessa mesa a gente tem a expectativa de promover já um diálogo entre eles e esperamos que esse diálogo seja extensivo, incluindo todos vocês. Então, lembrando, por favor, se tiverem perguntas, queiram escrevê-las ao longo da apresentação, as pessoas vão coletar, só levantar a mão e se identificar ou trazer para as pessoas aqui na frente, que eu vou reuni-las para, no final, apresentar o pessoal também. Peço a Alice, secretária executiva do Movimento pela Base, para iniciar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui e fazer parte dessa mesa junto com a Priscila, com o Wilman e o Felipe. E gostaria de agradecer também aos organizadores, ao TCE, à Fundação Lehman, à Undime de São Paulo, à Fundação Brava e ao Governo do Estado de São Paulo. Eu queria começar entendendo um pouquinho de quem está nessa sala. Já está funcionando? Opa! Então, vou falar de pé. Gostaria de entender um pouquinho de quem está nessa sala. Por favor, quem for prefeito ou prefeita, pode, por gentileza, se levantar? Prefeitos e prefeitas. Ótimo, obrigada. Quem for secretário ou secretária de Educação, por gentileza, poderia se levantar? Ótimo. Obrigada. Professores. Excelente. Equipe pedagógica das secretarias. Tá ótimo, obrigada. Quem teve que viajar para chegar até aqui? Vamos levantar, gente, é também para acordar. Tá ótimo, então. Muito obrigada. É ótimo saber quem está nessa sala e é justamente com vocês que a gente precisa mais conversar. Porque a Base Nacional Comum impacta e vai impactar muito o dia a dia de vocês. Então, eu vou começar contando um pouquinho o que é o Movimento pela Base, vou passar para falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum, e então vai haver comentários e é muito interessante também ouvir as perguntas que vocês vão ter. Então, é um bate-papo mesmo e um diálogo que fica aberto e o Movimento pela Base Nacional Comum está à disposição de vocês. Bom, o Movimento pela Base. Nós somos um grupo que trabalha junto desde 2013, é um grupo não governamental, que hoje é composto por 60 pessoas e instituições que apoiam a criação de uma base curricular comum para o Brasil. Tem desde instituições do terceiro setor, como o próprio Todos pela Educação, a própria Fundação Lehman, até pessoas que estão envolvidas nos governos municipais, como vocês, pessoas que estão envolvidas nos governos estaduais, no governo federal, na Câmara dos Deputados, no Conselho Nacional de Educação. É um grupo bastante plural e diverso, inclusive em termos político-partidários, que desde 2013 vem caminhando junto para ampliar e aprofundar o debate sobre a criação de uma base curricular comum no Brasil. Esse grupo, então, não é o MEC, esse grupo não é responsável por construir a Base Nacional Comum, o nosso trabalho é o de apoio e o nosso trabalho é de bastidores para que esse documento seja criado com qualidade e para que ele seja implementado com qualidade. Então, para falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum, o que é a Base Nacional Comum? Ela é o conjunto de aprendizagens essenciais que cada criança e adolescente brasileiros tem o direito de aprender ao longo de sua escolarização básica, de maneira a alcançar o seu desenvolvimento integral. E essa base, ela é importante, porque as suas orientações elas devem estar contidas em todos os currículos do país. A base não é o currículo,
mas ela deve estar em todos os currículos do país. Ela vai ser obrigatória para todas as escolas públicas e privadas. É importante lembrar que ela mostra o que é essencial que deve ser aprendido, e não como que isso deve ser ensinado, não como deve ser avaliado, não como deve ser a relação entre a escola, a família e a comunidade. E essa é uma das principais razões porque a base curricular comum se difere dos currículos, dos projetos político-partidários das escolas. Então, a base ela faz parte dos currículos e dos PPPs, mas ela não se confunde com os currículos e com os PPPs. E é preciso lembrar que essa base está prevista em diversas leis. Ela chega hoje com quase, na verdade, 30 anos de atraso. A base está prevista desde a Constituição Federal de 88, ela está prevista na LDB de 96, nas diretrizes curriculares nacionais e, por último, no Plano Nacional de Educação, que teve um papel muito importante para que essa base saísse do papel, porque, inclusive, ela veio acompanhada de um prazo. Ela deveria estar pronta até 2016. Então, agora, ainda com um atrasinho também com relação ao PNE, nós temos um pedaço da Base Nacional pronta, que é o pedaço que se refere à educação infantil e ao ensino fundamental. Por que é importante ter uma base nacional comum para o Brasil? Bom, acho que vocês que lidam com a realidade de sala de aula e com a realidade dos alunos sabem disso melhor do que nós, né? E podem dizer disso melhor do que nós. Mas, quando a gente olha para o país, o que a gente vê? A gente vê que 1 em cada 10 concluintes do 3º ano do ensino fundamental consegue ler e escrever de maneira apropriada. 1 em cada 10. A gente nota pelos dados do Todos pela Educação que 9 em cada 10 concluintes do ensino médio, 9 em cada 10, não têm aprendizagem adequada em matemática. E 3 a cada 4 não têm aprendizagem esperada em língua portuguesa. Isso é um absurdo, né? E é por conta de um cenário como esse que é importante ter um documento como a base. Eu vou explicar um pouco adiante por que esse grupo acredita que a base claramente não é uma bala de prata. A gente sabe que não existe isso, né, para resolver todos os problemas da educação, mas é um passo importante para que tenha qualidade na educação para todos. E essa base ela vai impactar a vida de 49 milhões de alunos, 2 milhões de professores e mais de 185 mil escolas do país. Essa base ela é muito importante porque, ao explicitar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos brasileiros, ela traz um elemento de equidade muito grande. É aquilo que é esperado para que o aluno que esteja no Oiapoque ou no Chuí, eles vão ter que ter um conjunto essencial de aprendizagens que os define como brasileiros. É um direito deles, como brasileiros, aprender um conjunto essencial de conteúdos, competências, habilidades, valores e atitudes. Então, a base traz esse elemento de equidade muito importante. Hoje, a gente sabe que depende muito do lugar onde o aluno nasce, da escola que ele frequenta, para que ele tenha o acesso à aprendizagem adequada e aprendizagem de qualidade. Então, um exemplo muito ilustrativo é que a gente fez um olhar sobre os livros didáticos que são aprovados pelo PNLD, e o que a gente notou, por exemplo, para livros didáticos do 3º ano do ensino fundamental, é que eles são extremamente diferentes entre si, embora cumpram as mesmas regras. Então, por exemplo, o que acontece? Num deles, o aluno aprende a contar até 999, no outro, o aluno aprende a contar até 3.000. Num deles, o aluno aprende fração, no outro, ele não aprende fração. E por aí vai. Isso é porque hoje a legislação ela é tão ampla e tão genérica que ela, na prática, permite que cada aluno, em cada lugar, aprenda uma coisa completamente diferente do outro. E o que acaba pautando a realidade e os currículos são, especialmente, as matrizes de avaliação externa e os materiais didáticos, quando o contrário é o que deveria acontecer. Primeiro se estabelece o que é essencial que todos aprendam e depois você faz o material didático, depois você faz as matrizes de avaliação. Hoje tem essa inversão perversa. É importante também lembrar que essa base ela faz parte do desejo dos professores e dos gestores. A gente fez uma pesquisa com professores, que é representativa para todos os professores da rede pública do Brasil, e o que a gente nota é que mais de 90% dos professores
E mais de 98% dos gestores, eles concordam que saber o que é esperado que os alunos aprendam a cada ano facilita o trabalho do professor. Hoje o professor está sendo responsabilizado por algo que não foi ensinado a ele na sua formação inicial, não consta nas suas formações continuadas, muitas vezes, e ele está sendo cobrado e responsabilizado por isso. Os professores também não querem isso, não é justo. E, finalmente, esse é um motivo porque a gente acredita muito que essa base não é uma bala de prata, mas ela é um passo muito importante na garantia da educação de qualidade para todos. Ela traz um alinhamento para o sistema educacional e ela funciona como uma espinha dorsal do sistema. Ela faz com que elementos super importantes, como a formação de professores, os documentos curriculares, os recursos didáticos, as avaliações, os concursos de admissão às redes, tudo isso esteja organizado em torno do que é esperado que o aluno aprenda, e não o contrário. Então, ao reorganizar todos esses elementos, espera-se que a educação possa dar um salto de qualidade para todos. Então, é qualidade com equidade. Pensando um pouco na linha do tempo da construção dessa base e como que ela foi construída. E aqui eu vou misturar um pouco a história da base com a história do movimento. Em 2013, esses diversos atores começam a se trabalhar, começam a se mobilizar pela criação de uma base nacional comum, e é criado o movimento pela base. Em 2014, o Plano Nacional de Educação inclui a Base Nacional, Todos pela Educação teve um papel fundamental nisso, e a base é uma das estratégias para essa conquista de uma educação de qualidade para todos. Em 2015, o Ministério da Educação inicia o trabalho de construção da base em colaboração com os estados e os municípios. Então, essa primeira versão da base, que começou a ser construída em 2015, foi colocada para uma consulta pública, que durou 6 meses. Em setembro, essa consulta pública começou e foi até março de 2016. Nessa consulta pública, mais de 12 milhões de contribuições foram feitas por mais de 200 mil educadores. E isso deu também muito o que funcionar como alimento para a segunda versão da base. E também leituras críticas nacionais e internacionais foram feitas de maneira a levar recomendações muito concretas para a segunda versão, que foi lançada em maio de 2016. Essa segunda versão, ela foi submetida à análise dos estados e dos municípios, que realizaram seminários estaduais entre junho e agosto de 2016. Esses seminários estaduais reuniram mais de 9 mil educadores e geraram um relatório conjunto que foi encaminhado ao Ministério da Educação com as recomendações concretas dos estados e dos municípios sobre como melhorar esse documento. Em 2017, em abril, foi então encaminhada a terceira versão do documento da Base Nacional Comum, aqui focado em educação infantil e ensino fundamental, para o Conselho Nacional de Educação. Então, aqui é o processo como ele está hoje, e hoje a base está sendo analisada pelo Conselho Nacional de Educação. O que acontece daqui para frente? O que a gente tem certeza é que o Conselho Nacional de Educação vai realizar 5 audiências públicas para discutir a Base Nacional Comum nas 5 regiões do país. Essas audiências começam na sexta-feira que vem e se encerram em setembro desse ano. A ideia é que, até o final do ano, o Conselho Nacional possa emitir um parecer e sua análise da base, devolvendo isso para o Ministério da Educação, que, então, deve homologar esse material. Ainda precisa ser construída, e está sendo muito discutida, a base do ensino médio. Não só porque ela envolve uma mudança na estrutura mesmo da etapa, mas também porque, como está se falando, na flexibilização do ensino médio, precisa se pensar muito bem como que essa base do ensino médio vai ser. Se ela vai ter uma base para trilhas, se não vai, como é que lida com o ensino profissional, o ensino técnico. Então, essa base do ensino médio ainda não está pronta, ela está sendo discutida, na verdade, a etapa do ensino médio está sendo discutida, e a ideia é que isso seja ainda construído. Bom, então, a homologação pelo MEC da base de educação infantil e de ensino fundamental deve acontecer ainda esse ano,
E espera-se também que haja uma publicação da terceira versão da base do ensino médio, que então precisa percorrer o mesmo percurso, ser analisada pelo Conselho Nacional de Educação em um cronograma que ainda precisa ser definido. E o que tem sido falado é da implementação a partir de 2019. O que isso significa? Base em sala de aula a partir de 2019. Aqui é o ponto-chave. Embora tenha sido muito difícil chegar até aqui com a construção de um documento de mais qualidade técnica para a base de educação infantil e de ensino fundamental, a gente sabe que o ponto-chave é a implementação. Não adianta ter um documento bom tecnicamente que more numa gaveta. Então, vocês vão ter um papel-chave nessa implementação, ainda mais considerando que é uma base focada em educação infantil e ensino fundamental. Para a implementação, tem 5 etapas que são muito importantes. A etapa de comunicação, a de ajustes dos documentos curriculares, a de formação dos professores, a de recursos didáticos, os ajustes e a escolha de recursos didáticos alinhados à base, e a das avaliações. Aqui, é importante lembrar que, então, na fase de comunicação, deve-se informar sobre a base e como vai acontecer a implementação. Na dos ajustes dos documentos curriculares, é preciso desenvolver ou alinhar documentos curriculares à base. Na parte de formação de professores, que é fundamental, é preciso apoiar os professores e as equipes pedagógicas para que eles saibam como ensinar de uma maneira alinhada ao que está previsto na base e também nos documentos curriculares que vão ser ajustados. É preciso saber selecionar os materiais de qualidade alinhados à base, a questão dos materiais didáticos é fundamental. E é também preciso alinhar as avaliações locais, regionais, externas, nacionais, à base nacional comum. Aqui tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção muito rapidamente. O primeiro deles é o do regime de colaboração. A gente sabe o quanto é difícil construir documentos curriculares. E a gente sabe o quanto é difícil implementar todas essas mudanças que vão precisar ser feitas. E o aluno é um só. E ele circula entre as redes. São vasos comunicantes. Então, é muito importante que estados e municípios, que os territórios unam forças para fazer todo esse trabalho que vai precisar ser feito para a implementação. O segundo ponto é o da concretização. A gente tem aprendido que, para dar certo a implementação de um documento dessa envergadura, é muito importante concretizar. Para os professores, principalmente, é importante eles entenderem o que muda do que eles têm ensinado e para onde que eles precisam caminhar. É preciso que eles tenham materiais instrucionais muito claros, apontando para onde que vai o ensino, o processo de ensino-aprendizagem. É muito importante que eles tenham à disposição itens de avaliação que mostrem claramente o que é esperado que os alunos aprendam, porque isso tudo tangibiliza para o professor, não é algo etéreo. E aí eu gostaria de fechar só lembrando o seguinte: embora esse documento da terceira versão da base ainda não é o final, ele o processo está em curso, o documento está sendo analisado pelo Conselho Nacional de Educação, não significa que as redes só possam começar a trabalhar pela implementação a partir do ano que vem, quando ele estiver pronto. Vocês têm um papel-chave para preparar o terreno para essa implementação. O que isso significa? Montar um plano de ação, pegar as equipes pedagógicas das secretarias, os diretores de escola, os professores, fazer com que eles saibam o que é a base, discutir muito com eles o que é a base, o que muda da forma de ensinar, o que muda do que é esperado que os alunos aprendam, formá-los na questão do ajuste dos documentos curriculares. Isso é um processo difícil e que demanda amadurecimento. Então, já tem coisas que podem ser feitas pelas redes para preparar o terreno para a implementação. E isso é fator-chave para o sucesso. Então, aqui, só algumas provocações iniciais e o movimento está à disposição para o que precisarem. Obrigado, Alice. Já na sequência, passo a palavra para Priscila Cruz, fundadora e presidente executiva do Movimento Todos pela Educação. Olá, boa tarde a todos e a todas. A Alice já botou vocês para fazer exercício físico, levantar, agachar, sentar, todos acordados já.
Bom, quero agradecer o convite de estar aqui, discutir esse assunto que é tão importante. O Todos pela Educação também está envolvido tanto pelo movimento pela base, aí desde o começo defendendo um currículo nacional, a Base Nacional Comum, que depois foi o nome que foi adotado, felizmente. E muito feliz de estar aqui, porque, como a Alice disse, o meu desafio é fazer comentários. A apresentação da Alice, que já foi bem completa em colocar esse panorama da criação da base, em que ponto que a gente está. E aí eu espero contribuir em alguns pontos mais específicos de implementação da base. Foi muito bom, Alice, você ter pedido para todo mundo se apresentar e a gente saber quem são as pessoas que estão nos ouvindo, bem útil. Até mudei um pouco o que eu ia falar a partir disso, porque eu acho que a gente tem aqui formuladores decisores muito importantes do Estado de São Paulo. Eu quero começar dizendo que o Estado de São Paulo poderia, na década de 10, lá de 1910, não de 2010, de 1910, a gente já poderia ter todas as crianças alfabetizadas se a gente tivesse só continuado aquilo que a gente já vinha fazendo, sabe quando? Na época do Império. O empenho na educação, na época do Império, era maior do que o início da República. A gente perdeu o pé disso e a gente está pagando o preço até hoje. Tem um pesquisador que eu até recomendo que todos vocês olhem lá, vejam, que é um pesquisador, que é o Renato Colistete, daqui de São Paulo, da USP de São Paulo, da FEA. Ele tem a livre docência dele é toda estudando a educação em São Paulo e o porquê que São Paulo, muitas vezes, perdeu o bonde da história, sendo o Estado... Estou dando um pouco de recordo. Sendo o Estado que é a locomotiva econômica do país e que ainda tem um atraso educacional muito grande, mas poderia não ter esse atraso todo se a gente tivesse uma coisa que vocês já ouvem muito, que é continuidade das políticas. Eu não estou falando aqui em continuidade de coisa ruim, mas estou falando aqui da gente ter uma mentalidade de progressividade. E aí aproveitar que a gente tem secretários da educação, prefeitos, equipes técnicas das secretarias, a gente tem que buscar a progressividade dessas políticas. Isso tem tudo a ver com a base, eu vou depois juntar essas ideias mais para frente. Mas a gente tem um cacuete na educação brasileira de sempre derrubar para começar de novo. E se a gente sempre derruba e começa de novo, a gente não consegue ter algo que é tão fundamental na educação, que são duas coisas. Primeiro, confiança das escolas. Acho que o diretor que está aqui do meu lado está aqui com a cabeça assim. Por quê? Quem está ali na ponta precisa confiar no sistema. Se toda vez a gente começa e derruba e começa de novo, e uma ideia totalmente diferente, quem está ali na ponta sofre demais porque precisa confiar nesse sistema. Então, eu quero também aproveitar esse momento para passar essa mensagem para todos vocês. É mais do que uma mensagem, é um apelo. E o segundo, porque a gente também não consegue andar para frente se o tempo inteiro a gente destruir para recomeçar. E um pouco, se a gente pudesse resumir a história da educação brasileira, não é só de São Paulo, se a gente pudesse resumir, é uma história de excessivos começares. A gente começa muita coisa e não termina. A gente começa muita coisa, no primeiro problema, no segundo problema, a gente derruba e reforma e faz tudo de novo. Então, e a base, como disse a Alice, ela é uma oportunidade para a gente ter uma rota bem fixa no chão para poder ter todas as políticas atreladas, engatadas nessa base, para que a gente não ceda à tentação de terminar e recomeçar, destruir e recomeçar. E eu queria começar também, ainda nesse início da minha fala, comentando a apresentação da Alice. A gente vive um momento de crise. Muita gente vem perguntar para a gente, né? Secretários, prefeitos, governadores. Tá bom, vocês ficam falando aí que tem que investir em educação, que a gente tem que priorizar a educação, mas a gente vive um momento de crise. O que eu vou fazer? É uma crise fiscal, orçamentária, a gente vive uma crise política, a gente vive uma crise ética, e isso tudo tem um impacto muito grande na vida de todos nós. Se tem um impacto na minha vida, o que dirá da vida de todos vocês? Gestores que estão ali pensando a política, formulando e implementando principalmente a política educacional. E aí eu queria fazer aqui algumas reflexões sobre isso. Primeiro, base e PNE.
em momentos de crise, a gente se apega às rotas acordadas, legitimadas, democraticamente debatidas e que são aqueles caminhos que vão dar certeza que a gente está indo, pelo menos, na direção correta. Então, sempre olhar para os planos municipais, sempre olhar para o Plano Nacional de Educação, que também tem que também implica muito no trabalho de vocês, e na Base Nacional Comum Curricular. Então, acho que esses são os dois grandes documentos que alinham e dão esse norte para a educação brasileira. Então, sempre olhem ali, olha, aquilo que eu estou fazendo, de alguma forma eu estou avançando, né, ou promovendo o avanço de alguma meta, de alguma estratégia do PNE ou do meu plano municipal. Então, a gente tem que cada vez mais se apegar bastante a essas rotas. Segundo, isso que eu estava falando, que é da progressividade. Então, olhar, o Ricardo Paes de Barros, que é um economista muito famoso, que muita gente conhece, ele fala muito isso, olha, em geral, os processos de gestão todos, você faz um programa, um projeto, uma política, avalia, melhora naquilo que precisa ser melhorado e vai alterando e depois avalia de novo, implementa, avalia de novo, mas você tem uma progressividade na implementação. Em geral, e aí até ontem eu estava num seminário de jornalistas da educação do Brasil inteiro, e eu até puxei a orelha deles nesse sentido. Olha, muitas vezes a imprensa acaba criando uma situação de pressão, porque tem um elemento que está incorreto ou que não está dando certo na política, e tem uma pressão em cima do prefeito, do governador, ou até do ministro da Educação, para poder descontinuar uma política. Mas também a gente tem que resistir a essas tentações todas e ter uma implementação, uma gestão nas secretarias, no município, de progressividade, né? De não derrubar, mas de ter progressividade. Um outro assunto que também tem tudo a ver com a Base Nacional Comum, a Base Nacional ela pode ser um impulso para isso, e ela deve ser esse impulso nessa frente, que é a busca por equidade. Então, a gente fala, a Alice falou isso, Alice, eu queria comentar um pouco mais sobre esse tema que você colocou na sua apresentação, que é o seguinte, a Alice falou vários números e que eu fiquei ouvindo a reação de vocês, assim, nossa, só isso, meu Deus, que situação. Assim, a gente tem realmente uma situação de resultado de aprendizagem dos alunos brasileiros que é muito insatisfatório, né? A gente precisa avançar nisso. Não tem nenhum país que conseguiu ter distribuição de renda, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, emprego, renda, saúde, segurança pública, que não tivesse investido na educação. Porque se tem uma área que pode ter efeitos positivos em todas as outras áreas, é a educação. E, no entanto, a gente tem essa situação absolutamente maluca no Brasil, só que ela é pior do que o que a Alice falou. Porque a Alice, ela citou os números médios. A situação é pior, porque quando a Alice fala que só 7% dos alunos aprendem matemática no Brasil, no final do ensino médio, a gente tem 2% no Amapá, no Maranhão e em Alagoas. Então, a desigualdade educacional é muito grave e a Base Nacional Comum ela é fundamental porque ela dá uma referência, pelo menos de mudança de expectativa de que, olha, não importa se o aluno é maranhense, do Amapá, acriano, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, todos eles têm o direito de aprender pelo menos isso aqui. Então, acho que isso aqui também é um ponto importante, porque não tem qualidade, não há qualidade sem equidade. Isso é uma batalha que o Todos pela Educação, a Fundação Lema, o Movimento pela Base, um monte de gente fala muito isso, mas que é difícil fazer. E eu quero dar uma orientação, se eu posso, nesse sentido. Toda política de tamanho único gera desigualdade. Tratar todo mundo da mesma forma vai gerar desigualdade. Eu posso colocar minha mão no fogo por isso. Então, a gente tem aí muita equipe técnica, muito secretário de educação e prefeitos absolutamente envolvidos na educação, senão não estariam aqui nesse congresso, nesse seminário. A gente precisa inaugurar uma nova fase da implementação da política educacional no Brasil como um todo, e acho que São Paulo pode ser uma baita referência para o resto do Brasil, que é o da segmentação, tratar o diferente como diferente, tratar uma escola de acordo com a necessidade daquela escola. Quantas vezes a gente já não ouviu
escolas que conseguem avançar nos seus resultados, e a gente ouve a seguinte frase do diretor: a gente avançou apesar da secretaria. Então, é olhar como apoio a essas escolas para que a gente consiga avançar olhando para cada situação específica. Então, políticas de tamanho único vão gerar desigualdade e vão ter baixíssima efetividade, porque vão funcionar para uma ou outra escola e não vai funcionar para todo o resto. Então, também quero dar essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem importante, aproveitando essa plateia tão qualificada. E aí, por fim, para finalizar aqui a minha fala, eu quero falar sobre formação continuada de professores, né? A Alice falou que a gente não pode deixar a base ficar na gaveta. A gente tem um histórico de políticas que ficam na gaveta. Então, se a gente deixar a inércia é essa, é da não implementação, é de não chegar na sala de aula. Tudo isso que a gente está fazendo é para um dia chegar na sala de aula. Para chegar na sala de aula, a gente precisa apoiar o professor a fazer com que isso aconteça para os seus alunos. E aí, formação continuada, que é aquilo que está no mandato de vocês, né? Vocês podem fazer formação continuada, é aquilo que vocês mais podem fazer para que a Base Nacional Comum entre nas salas de aula, que a gente consiga implementar de verdade a Base Nacional Comum para todos os alunos. E aí eu queria comentar alguns pontos também no campo da sugestão do que a gente precisa fazer em formação continuada para que a base seja implementada. E aí, na verdade, são pontos que são para a implementação da base, mas qualquer programa, né, qualquer política de formação continuada efetiva precisa seguir mais ou menos esse roteirinho aqui que eu vou passar para vocês, tá? Isso aí é um roteirinho que a gente desenvolveu no Todos pela Educação. O Todos pela Educação está muito mergulhado nesse tema de formação de professores. A gente já tem um grupo grande de especialistas trabalhando nisso, inclusive com o apoio da Fundação Lehman. E a ideia é que a gente consiga apoiar estados e municípios na implementação das suas políticas via formação continuada de professores, que é a via mais efetiva, né? Eu vou repetir uma coisa que vocês já sabem: o professor é o maior determinante de qualidade. Se a gente quer ter uma rede com aprendizagem, com qualidade, tem que investir no professor. Então, bem rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando, o Michel já está aqui puxando a minha perna aqui na mesa. Primeiro, formação continuada efetiva, ela precisa ser colaborativa, é entre pares, é entre professores. Essa ideia de reunir os professores da rede num auditório lindo e maravilhoso, chamar um palestrante super motivador, isso é super bacana, pode ser um momento muito gostoso de confraternização, mas isso não vai ajudar o professor no dia seguinte na sala de aula. Então, primeiro, formação continuada de professores é entre professores. Segundo, na escola. A escola, ela é o lugar de aprendizagem do aluno e é o lugar de aprendizagem do professor. Então, ele é um locus de aprendizagem de todo mundo que está ali dentro, inclusive da própria família. Então, alunos e professores, equipe gestora, todos estão ali para aprender. E essa formação continuada que acontece na escola, de preferência com a mediação de um coordenador pedagógico, que vai construir um processo junto com seus professores daquela escola, é a experiência que dá certo. Qualquer outro modelo tem a sua efetividade muito reduzida. Usar 1/3, todos vocês cumprem ou estão tentando cumprir a lei do piso. Tem lá, professor, tem 1/3 do tempo que é para planejamento. Esse 1/3, a gente às vezes esquece que ele é de formação de professores também. Então, fica aí também, e é um desafio, eu sei disso, tem várias redes tentando fazer com que isso funcione, mas dá para usar 1/3 como tempo colaborativo para essa formação na escola. Quarto, a partir das necessidades da escola, a partir das necessidades daquela sala de aula, daqueles alunos. Então, usar as avaliações daquela escola, e hoje a gente tem Prova Brasil, hoje a gente tem instrumentos, muitas redes têm as suas próprias avaliações, usar essas avaliações para poder planejar e executar, implementar as formações continuadas.
Quinto ponto, com o apoio flexível da secretaria. Aí eu volto para aquele meu ponto, que é o apoio da secretaria tem que ser caso a caso. Eu sei que tem redes muito grandes, mas dá para segmentar e a gente fazer uma gestão e o apoio às escolas para essa formação continuada de acordo com as necessidades. É muito mais difícil do que colocar um palestrante para falar para todos os professores, mas só assim que vai funcionar. Tendo clareza do que se espera do professor. Muitas redes não dizem para os professores, falam, olha, a gente quer que melhore. Tá bom, mas o que a gente quer de prática na sala de aula? Então, desenvolver isso com seus professores é mais legal ainda, é melhor ainda. O que é um bom professor dessa rede? O que a gente espera da atividade docente, da profissão docente aqui nesse município? E, por fim, para encerrar, eu quero resgatar, acho que foi uma ideia que a Alice também colocou, que é do regime de colaboração, mas mais especificamente dos arranjos de municípios. A gente fala muito de regime de colaboração, União, Estados e municípios. E aí a gente tem 5.600 e tantos municípios do Brasil, tudo, cada um a Deus dará, porque cada um está isolado um do outro e raramente consegue trocar experiência. Mas é muito mais do que isso. Acho que os municípios se fortalecem muito se eles conseguirem se organizar em arranjos de municípios, a gente tem arranjos de 12, de 20, de 30 municípios de uma mesma região e que você pode ter um trabalho colaborativo também entre municípios, desenhado de uma forma conjunta, implementado de uma forma conjunta, para a implementação da base, via a formação desses professores, via o apoio à formação que acontece nas escolas em regime de colaboração por arranjos de municípios. Existem muitos exemplos ótimos em São Paulo mesmo, poucos, mas muito bons, principalmente na região ali de Votuporanga e também na região do ABC, mas dá para avançar bastante. A gente tem no sul da Bahia, tem em vários lugares do Brasil. Eu acho que olhar para isso é algo que pode ser muito importante para a implementação da base via formação de professores. Então, com isso, agradeço minha participação e espero ter colaborado. Muito obrigada. Obrigado. Está funcionando? Está funcionando? Agora sim. Agradecer a Priscila e a Alice e aproveitar o momento, porque trouxeram informações importantes e relevantes, e eu diria até provocativas, no sentido construtivo da palavra. Convidá-los para mandar mais perguntas, já recebi algumas, mas podem mandar mais perguntas fáceis e difíceis para provocá-los de volta. Passo a palavra para o Wilman Costa, que é gestor, diretor da Escola Estadual Chico Anísio, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde. Quero agradecer, a honra de estar aqui falando para uma plateia tão seleta sobre educação. Eu falo que nas minhas veias corre educação, porque eu adoro educação. Eu acho que quem está na escola tem que gostar de gente e gostar de educação. Eu vou falar dos desafios para implantar a base dentro da escola. Tá? Primeiro eu vou falar porque eu estou aqui. Eu sou da Rede Conectando Saberes, é uma rede que foi formada em 2015, com apoio da Fundação Lehman. Eu represento, sou lá da rede do Rio de Janeiro, cada estado aí são 10 estados com sua rede, e eu fui convidado para divulgar boas práticas. O nosso lema é educação pública com excelência e qualidade, é isso que a gente sempre faz. E eu podia ficar bem preso no meu reduto, que eu sou da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, só ensino médio. A primeira coisa que eu fiz foi convidar pessoas do município para ajudar, para colaborar, porque o aluno ele não está dividido no meio, ensino fundamental e depois passa para ensino médio. Então, nós discutimos muito sobre educação, eu ouço muito o que acontece no município, inclusive, com a rede eu fui motivado a todo final de ano, eu chamo diretores de escolas municipais para conhecer lá a minha escola, o Chico Anísio, que é uma escola que trabalha com socioemocional, não vai dar para falar disso aqui agora, e para os alunos conhecerem a escola, o que é o ensino médio, qual é
a proposta, né, da escola, qual o PPP da escola, eu explico e peço para os alunos, né, do primeiro, segundo, terceiro ano, explicar para os novos alunos o que é a escola e se eles estão gostando da escola. Porque escola tem que ser um lugar prazeroso, você não aprende nada se você não gostar do que está fazendo. Eu sempre falo que o aluno vai para a escola atendendo um desejo dos pais, mas a escola tem que ser responsável para despertar o desejo de aprender no aluno. Então, eu envolvo os professores, envolvo os coordenadores, orientadores educacionais, para que não podemos tratar mal o aluno, muito menos os professores. Porque quando a gente trata mal um professor, o professor vai descontar no aluno e fica aquele ciclo, sabe? Eu até falo, se alguém me trata mal, eu sou um bom filtro, eu não passo para ninguém, eu fico na minha e eu nunca passo para a minha equipe que eu estou insatisfeito. Eu sempre motivo todo mundo. Então, qual o desafio de implantar isso na base? Quando eu comecei a falar da base na escola, as pessoas falaram, mas isso aí vem de cima para baixo, não foi construído. Eu falei, como não? Aí começamos a falar tudo para os professores, para diretores de outras escolas estadual lá do Rio, porque eu faço parte de um grupo que eu tenho 80 colegas que nós ficamos no mesmo WhatsApp, conversando sobre o problema da educação, e aí eu fui falando, e as pessoas, eu fiquei perplexo que poucas pessoas sabiam. Então, sábado, agora dia 8, no próximo dia 8, nós vamos fazer lá um evento na escola, falando com professores, pais, quem quiser saber o que é a base e o que é que ela vai mudar. Então, vamos discutir isso dentro da escola. E é isso que eu acho que tem que se fazer. O documento está pronto, né, está para ser aprovado, então não podemos ficar esperando só que o governador, as grandes mídias divulguem isso. Precisamos, cada escola precisa mostrar o que é a base, como é que ela vai funcionar, o que é que ela trouxe de novidade. Não olhar como uma coisa que é inimiga, a gente tem que viver a base. Passar para os colegas, discutir e ver como é que isso vai implementar na escola. Eu vou falar no sábado, dia 8, as 10 competências, isso é muito legal, a gente já trabalha com isso lá no Chico Anísio. Essas competências que olham o aluno como um cidadão, a gente não vai ficar preso só com aquelas disciplinas fatiadas. O nosso objetivo, o objetivo da base, né, e deveria ser já há muito tempo, é formar o cidadão, que adianta o aluno ele ser craque em matemática, ter excelente nota na língua portuguesa, e aí ele não sabe lidar com o outro. Eu falo que o gênio que não sabe lidar com gente é um gênio desempregado. Os alunos começam a rir e os professores também, porque hoje, no século XXI, as informações estão muito socializadas, só que a gente precisa aprender a lidar com pessoas. E a escola é um bom espaço para tratar disso. A gente tem que começar lidando bem com os nossos professores, com os nossos alunos, tratando todo mundo bem e criando o desejo de estar na escola. Eu não gosto de escola com aquele perfil, o diretor está lá em cima e vai descendo. Não, a nossa relação é horizontal. Ninguém tem o poder, tem os adjuntos, as coordenadoras, orientadoras, cada um tem sua função e ninguém desfaz o trabalho do outro. Isso é trabalhar em equipe. Então, a base, voltando para a base, a gente tem que praticar essas 10 competências já com o professor. Se não trabalhar com o professor, como o professor pode trabalhar com o aluno? Tá? Eu falo sempre para os professores da rede estadual que é fácil, eles falam assim, o aluno vem do município e não sabe nada. Como eu estou sempre em contato com o município, eu falei, como não sabe nada? E se não sabe, a gente vai fazer o que como aluno? Vai devolver? Se não sabe, a gente tem que criar mecanismo para poder colocar aquele aluno no lugar que ele deveria estar, se não está ainda. Porque eu olho muito para o aluno, aquele que gosta de estar na escola. Quando o aluno começa a faltar, é porque tem alguma coisa de errada. A escola, como eu falei no início, tem que ser um lugar prazeroso de estar
E o aluno ele só aprende, ele só se envolve na disciplina quando ele se envolve com o professor. Quando ele se envolve com o professor, ele fica na mão do professor e o professor pode incentivar, motivar, pode olhar todos vocês aqui. Se fala, fecha os olhos e pensa no professor de quando vocês eram crianças. Vocês vão pensar, não na matéria, mas naquele professor que fez alguma coisa de interessante, que mudou a vida de vocês. Então, escola é isso. Escola é um lugar onde a gente precisa cuidar do outro. Não é só aquele conteúdo seco. Aí as pessoas argumentam, mas isso não cai no Enem. Cai, se você não é motivado, você não aprende, né? E no Enem cai as competências, mas tem muitos professores repetindo um conteúdo, fórmulas, memorização. Isso vai cair na prova do Enem. Eu falei, não cai. Veja a prova do Enem, que não é nesse formato mais. Então a gente precisa movimentar, chacoalhar a educação, falar de coisas realmente que as pessoas não gostam de ouvir, como avaliação, provocar mesmo, para a gente fazer, movimentar a educação. O que não pode é ficar como está. Como o Brasil está lá na rabeta da educação, a gente tem que provocar e criar um novo movimento para a escola do Brasil, né? Então a gente tem que acreditar na educação pública, acreditar na escola, trabalhar com aquilo que gosta, né? Motivar os alunos, porque isso só assim a gente consegue fazer uma boa educação, tá? Obrigado. Obrigado, professor Wilman. Já recebi algumas perguntas. Duas delas eu acho que são pertinentes fazer para os três membros da mesa. A primeira delas políticas segmentadas requerem saber reconhecer as diferenças que são pertinentes no sistema escolar. Quais são essas diferenças? Como saber reconhecer? E como acertar a mão e não segmentar demais? Pode essa aqui, vocês podem ir enquanto eu faço a outra. Está dando para ouvir bem daí? A outra pergunta. Se o professor é o principal foco de aprendizagem, como vencer o fato de que ele pode ser também o principal fator de resistência? Vou pedir os três para comentar essas duas perguntas, para a gente começar. A pergunta, se o professor é o principal foco de aprendizagem, como vencer o fator de que ele pode ser também o fator de resistência? E olha só, o professor pode ser a maior resistência da escola se ele não estiver preparado. O professor, nós não fomos formados para trabalhar na escola do século XXI. Nós fomos formados para passar conteúdos ou ser pesquisadores. Então, o professor de hoje, as secretarias têm que fazer formação continuada e mostrar de que maneira atender esse aluno do século XXI, que não é só conteúdo que cabe. Então, o professor, ele resiste porque, na verdade, ele tem medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. E o professor, eu percebo nitidamente quando o professor, ele resiste ou então agride verbalmente o coordenador ou o próprio diretor, porque está com medo de alguma coisa. Ninguém agride o outro se não tiver com medo. Então, a agressão é sinônimo de medo. Então, esse professor resistente, ele está com medo. Então, como ajudar esse professor? Formando esse professor para o século XXI. Colocando aqui também também adicionando, concordo totalmente com o diretor Wilman, mas em geral a gente faz o que a gente sabe fazer. Então, se o professor ele foi formado de um jeito, e aí tem uma palavrinha que é homologia de processo.
Se eu sempre aprendi com o professor na frente, com uma aula expositiva, escrevendo no quadro na lousa, no quadro negro, é exatamente isso que eu vou fazer, porque essa é a minha referência. Um dos grandes problemas da formação de professores, e aí tanto na inicial quanto na continuada, as universidades também têm uma responsabilidade enorme nisso, é que a gente fala muito de mudar os processos em sala de aula, de fazer o professor dar mais protagonismo para o jovem, né, ou para o aluno, no caso dos municípios ainda são crianças, mas da gente ter um trabalho mais em equipe também de alunos, mais colaborativo entre alunos, mais em projetos, que isso tem mas tanta evidência que essas são as metodologias que mais trazem resultado de aprendizagem. Esse método, né, ou essa abordagem de ter o professor na frente falando para a classe, em geral a gente tem um resultado de 10%. Por projeto a gente tem um resultado de 90%. Então, só para dar um pouquinho de parâmetro, porque não é que é um pouquinho a mais, é muito mais. Quando o aluno ele contextualiza o aprendizado, ele é protagonista, ele tem autonomia para aprendizagem, ele vai atrás, ele tem iniciativa, ele vai atrás daquilo que interessa para ele, e o professor é um grande mentor desse processo todo, acontece que isso é muito mais difícil de fazer. A gente nunca colocou o professor numa situação que ele foi um aluno assim também. Ele sempre como aluno, como aprendiz, ele ficou sentado numa cadeira, escutando alguém falar, da mesma forma que a gente está aqui agora. Então, esse professor não sabe viver outra coisa, ele não sabe propor outra dinâmica em sala de aula. Então, primeira coisa, se a gente quer mudança na sala de aula, a gente tem que ter essa mesma mudança na formação de professores. A gente faz aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente não inventa um processo maluco e começa a fazer na sala de aula. E isso serve também para a resistência dos professores. Em geral, se a secretaria tem um ambiente resistente à opinião dos professores, que não é permeado, que não ouve o professor, que ele é só um fazedor na ponta, ele também vai ter resistência. É exatamente a mesma coisa. Se a gente estabelece um processo de confiança, secretaria e o professor faz parte da construção dessas políticas, ele é ouvido e tudo mais, ele não vai ser, ou ele não vai ser uma resistência, ou ele vai ser uma resistência muito menor. É claro que ele é uma resistência natural, que a gente sempre lembra, porque é ele que está na ponta ali com o aluno. E realmente a gente tem muito pouco controle. O professor fechou a sala de aula, é ele com o aluno, ninguém está ali. Ninguém interfere naquele processo. Então, a gente tem que cuidar para poder entender o que esse professor está passando e envolvê-lo, ouvi-lo, colocar ele como um agente de construção também. Só lembrando um dado, que o Felipe já está aqui me olhando, mas assim, um dado, da mesma forma que a gente acha que o professor é resistente, de fato mas quando a gente vai escutar o professor, tem várias pesquisas que vão ouvir o professor. Isso aparece o tempo inteiro. O professor também, ele não se sente ouvido nem respeitado. E 30%, a gente acabou de finalizar uma pesquisa com jovens do Brasil inteiro, a gente tem 30% deles gostariam de ser professores e eles desistem por ver o tratamento que é dado ao professor na própria escola que ele está. Então, a gente vive num momento de desrespeito e de não confiança e de que eu não consigo escutar o outro. A gente já está num momento polarizado enorme no Brasil, mas a gente tem que fazer das escolas um lugar de escuta, de trabalho coletivo, de respeito. Então, esses valores todos são muito importantes. Sobre a pergunta das políticas segmentadas, exatamente, olha, a gente tem pouquíssimos casos no Brasil de política segmentada, isso é algo que a gente está nos primórdios, mas é isso que a gente vai ter que começar agora a construir, porque o Brasil, apesar de toda a crítica, os resultados ruins, se o Brasil, e aí palmas para vocês, porque se o PISA fosse a avaliação do 5º ano e não de 15 anos, se fosse do 5º ano brasileiro, o Brasil seria a estrela mundial. Porque não tem nenhum país que conseguiu fazer o trabalho que o Brasil fez em 10 anos. A gente conseguiu expandir a alfabetização das crianças, a gente estava muito pior do que a Alice falou, a gente estava muito pior, a gente conseguiu avançar muito na alfabetização das crianças e na aprendizagem de português e matemática até o 5º ano. Então, a gente sabe fazer política pública educacional, não é que a gente não sabe, a gente sabe.
mas a gente agora precisa melhorar muito, porque de onde a gente está, até ter a excelência, a qualidade que a gente precisa, a qualidade que as crianças merecem, a gente vai precisar agora mudar a chave, porque garantir escola, contratação de professores, merenda, uniforme, fazer o sistema andar, o Brasil já mostrou que consegue. Conseguiu uma qualidade, uma determinada qualidade, a gente também conseguiu. Daqui para frente, a gente vai precisar olhar para cada uma dessas escolas e segmentar. E como que a gente segmenta? Olhando os principais indicadores. Por exemplo, um indicador é repetência. Um aluno que repetiu um ano, ele tem muito mais chance, 2 ou 3 vezes mais chance de evadir. A gente sabe que a evasão, o abandono é um tema muito crítico. A criança repetiu um ano, essa criança não pode ter o mesmo tratamento das outras, ela tem que ser olhada de uma outra forma. As escolas que têm maior repetência precisam ter políticas específicas para poder combater a repetência e, possivelmente, uma evasão e abandono maiores. Então, só para olhar para um indicador. Indicador de pobreza, nível socioeconômico. Se tem uma coisa que a gente sabe muito no Brasil, é que os nossos resultados educacionais, eles seguem a mesma curva do nível socioeconômico. Por quê? Porque a criança mais pobre, ela tem muito menos oportunidades de aprender do que a criança mais rica, né? E a gente sabe que esse entorno, as referências todas que essa criança tem fora da escola, tudo aquilo que ela tem acesso, isso faz muita diferença. Então, para essas crianças, essas escolas que atendem uma população mais pobre, eu tenho que dar mais. Eu preciso dar mais apoio, eu tenho que ter as melhores escolas, a melhor infraestrutura. Se eu puder colocar os melhores diretores da minha rede nessas escolas. Então, a gente tem uma série de critérios que a gente pode utilizar para poder criar mecanismos e políticas específicas para aquelas escolas. Escolas que estão com mais dificuldade de avançar no IDEB, na Prova Brasil, o indicador que vocês tiverem de qualidade. Essas escolas precisam ter uma política de formação de professores, formação continuada, mais intensa também. Enfim, a gente pode ficar aqui falando de diversos indicadores, mas basicamente, para poder concluir, é ter uma cesta. Assim, olha, o que a minha secretaria coloca como principal de resultado? É aprendizagem, redução da evasão do abandono e redução da desigualdade, por exemplo, para citar 3. Se esses são os 3 grandes objetivos da minha secretaria, eu vou segmentar por esses 3 indicadores, os indicadores principais, e desenhar e criar segmentação de escolas de alto, altíssimo, alto, médio, baixo, baixíssimo, enfim, aí cada uma cria uma categorização, e aí você, para cada uma dessas categorias, desenhar e implementar políticas apropriadas para poder atacar o diferente de uma forma diferente. Então, basicamente isso. Vou passar para a Alice, a gente tem mais 3 perguntas. Ela para ser sucinta e logo depois dela eu passo de volta para a Priscila e o Wilman para considerações finais. Bom, a primeira pergunta é: como lidar com questões como diversidade, religião, educação sexual, se a comunidade local não aceita ou se contesta? Como está isso na base? Bom, é uma excelente pergunta. Deu bastante o que falar a questão da retirada da identidade de gênero e orientação sexual da Base Nacional Comum. Esses foram abordagens que foram muito suavizadas na base, nessa terceira versão. Inclusive, o que chegou aos jornalistas embargado tinha esses termos e o que foi publicado tinha isso retirado. Isso deu muito o que falar, porque essas são questões que estão presentes na sociedade e que precisam ser abordadas também na escola. Então, os conhecimentos relativos a isso não foram retirados como um todo da base, mas foram bastante suavizados. E é importante que a escola saiba como lidar com isso. Então, esse é um ponto interessante, até para trazer, e aí faço uma provocação para vocês que estão numa posição-chave, para debater, por exemplo, com o próprio Conselho Nacional de Educação, o que deve ou não constar nessa base. Agora é hora das audiências públicas da Base Nacional Comum. E no dia 25 de agosto vai ter uma audiência pública aqui em São Paulo. As inscrições estão, inclusive, abertas pelo site... Oi?
Desculpa, a que está aberta agora é de Manaus, é um pouco mais longe. Então, elas vão abrir em breve para São Paulo, mas é importante que vocês participem e levem esses temas como um tema importante, porque é preciso ter apoio das pessoas, de quem está em sala de aula, para que isso conste na base. A questão de religião, base para ensino religioso, não foi incluída nessa terceira versão, por um entendimento, inclusive, de que a questão do ensino religioso está sendo decidida em tribunais superiores se isso deve ou não ser abordado, como ser abordado, a questão da obrigatoriedade, então eles deixaram isso no estacionamento, não foi publicado na terceira versão. A segunda pergunta é: o Brasil irá, durante a implementação e ajuste da base, continuar aplicando as provas, como, por exemplo, ANA, Provinha Brasil, ou seguirá o exemplo da Califórnia, que oportunizou aos professores e alunos se adaptarem às mudanças? Infelizmente, a gente não sabe responder essa pergunta. Quem deve responder essa pergunta é o Ministério da Educação, por meio do INEP. Mas o que a gente nota nas evidências, né, dos lugares que fizeram boas implementações, o que funciona é ter um período de transição para as avaliações, para que haja ainda, inclusive, uma correspondência entre as avaliações vigentes e as novas matrizes que vão chegar, e para que haja tempo para que, de fato, seja ensinado aquilo que vai ser cobrado nas avaliações. Então, é preciso que haja esse tempo de transição mesmo entre um modelo de avaliação e o próximo. O que a gente tem estudado é que as melhores práticas apontam para esse sentido. Por fim, a terceira pergunta é: alinhar os currículos dos cursos de pedagogia é fundamental para os próximos passes da Base Nacional Comum. Há uma distância enorme do que acontece na sala de aula e o currículo universitário. O que está sendo feito? Essa é a pergunta do milhão. De fato, é muito distante o que acontece nas universidades e o que acontece em sala de aula. Eu, como sou mineira, gente, eu sempre boto um queijo em algum momento da frase, né, da fala. Então, aqui vai o meu queijo. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque vocês fazem concurso de admissão. Quem faz concurso de admissão pode cobrar conhecimentos alinhados à base. E isso é um indutor imenso para que os cursos de formação se alinhem às bases também, à base nacional também. Então, se tem algo muito concreto que vocês podem fazer no ano que vem, daqui a 2 anos, por exemplo, alinhar os concursos de admissão às redes à Base Nacional Comum. Isso é muito concreto e é um indutor imenso. O que mais que está sendo feito com relação a isso? Tem uma série de iniciativas, como a Priscila falou, toda uma discussão em torno de formação, que é fundamental. É preciso que haja muita interlocução com os centros formadores, e aí a gente sabe que as faculdades de educação, especialmente das universidades públicas, embora sejam as que menos formam os professores que vão para as redes públicas, são as que mais resistem às mudanças na formação. Então, é importante que haja indutores muito fortes para que isso aconteça. Mudança no ENAD, mudanças nos concursos de admissão, mudanças nas diretrizes de formação dos professores, concretização de passos que funcionem na formação em sala de aula, como a Priscila falou. Tudo isso é super importante. Então, para responder essa pergunta, eu iria nesse sentido. Sim. Considerações finais, bem breve, talvez 1 minuto só para cada um. Tá bom. Olha só, educar não é fácil, educar é profissional, aquela pessoa que realmente gosta de educação. E o que é um bom professor? Bom professor é aquele que não tem certeza que sabe tudo, aquele professor que fala, eu sei tudo, eu já fico com o pé atrás, porque o professor ele deve estar se formando a cada momento. Então, professor bom para mim é aquele professor que nunca acha que já está formado. Tá? Obrigado. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dessa troca. Espero até receber mais observações e perguntas de vocês. O nosso contato lá no Todos pela Educação, o meu é priscila@todospelaeducação.org.br, então é super fácil. Mandem e-mails, participem, a gente precisa ampliar esse espaço de debate e nos colocar à disposição. Vou fazer 2 propagandas aqui. Uma, a gente tem lá no site do Todos pela Educação, o Anuário da Educação Brasileira. Lá vocês vão encontrar informações, e aí, para responder mais um pouquinho a questão de segmentação, o Anuário da Educação Brasileira, ele tem o foco nessa edição no combate à desigualdade. Então, a gente conseguiu colocar ele várias desagregações para mostrar
o quão diferente é o número da média, os números reais. Então, a gente tem aí situações muito diversas, se a gente for olhar por renda, por raça, por região. Então, olhem no Anuário da Educação Brasileira, vocês já vão ter um pouco do cheiro do tamanho da desigualdade do Brasil e também no estado de São Paulo. E o Observatório do Plano Nacional de Educação, que é o opne.org.br, ou observatoriodopne.org.br. Lá vocês também conseguem informações dos seus municípios. Então, é entrar lá, olhar os dados dos seus municípios, a gente tem todos os dados organizados por municípios, com todas as desagregações. Então, quem quiser fazer um trabalho de bom diagnóstico e segmentação das políticas, olhem lá. Lá a gente tem muita informação, muito dado para vocês poderem fazer essa segmentação e estudar a rede de vocês a partir dos indicadores que a gente já tem. Então, muito obrigada. Bom, gostaria também muito de agradecer a cada um de vocês que veio até aqui, que participou dessa mesa, e também aos organizadores. E eu tenho 4 mensagens-chave muito rápidas. A primeira delas é que a base é para valer. Então, a questão da continuidade que a Priscila falou no começo é muito importante e levem a sério a base. Ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado que nasce com uma resiliência imensa desde 2014 e, na verdade, desde 2015, quando ela começou a ser construída. Ela já passou por 2 presidentes e 6 ministros, nós estamos falando num período de 2 anos. Então, é uma política que é para valer, é uma política de Estado e não de governo. Levem a sério, porque isso não muda quando em 2018 tiver eleições, quando em 2020 tiver eleições. Ela é um currículo, né, um documento curricular que vai ser ajustado para conversar com o seu tempo, mas é um documento que permanece. Então, levem a sério. A segunda mensagem-chave é que já tem o que fazer. E o caminho até a sala de aula é muito longo. Então, vocês que estão na ponta, que estão nas secretarias, de novo com a faca e o queijo na mão, já podem começar a fazer planos de ação, já podem começar a se comunicar com seus professores, estudar a base que está aí, por mais que ela não seja a versão final, ela já traz indicativos para discussão muito interessantes. Vocês podem começar a formar suas equipes pedagógicas sobre ajuste curricular, então tudo isso já pode começar a ser feito ainda em 2017. A terceira mensagem-chave é a da colaboração. Como a Priscila falou, isso pode se dar por meio de arranjos, isso pode se dar por meio da interlocução entre estados e municípios, como o diretor Wilman falou, pode se dar por meio de colaboração nos territórios, inclusive com os conselhos, inclusive com as escolas particulares, envolvendo os pais, envolvendo os alunos. Isso tudo é muito importante para que todos se apropriem e ajudem a construir documentos curriculares locais. Estou vendo aqui o secretário Luiz Miguel, né, que tem feito um trabalho importante aqui na Undime de São Paulo, junto com cada um de vocês, e que tem levado muito adiante essa bandeira da importância da base e da colaboração para que isso possa sair do papel. Isso é fundamental. E, por último, reforçar a provocação que a Priscila fez. São Paulo é um farol para o resto do país. O que acontece aqui, o resto do país vê e se inspira. Então, se aqui começa a acontecer todas essas mobilizações, a colaboração, a concretização das discussões sobre um currículo construído em parceria entre estados e municípios que possa ser ajustado e personalizado na ponta, transformado em bons PPTs, isso tudo influi e inspira o país. Então, continuem sendo um farol para a gente. Muito obrigada por estarem aqui, o Movimento pela Base está à disposição também. Alô? Agora sim. Nosso muito obrigado a esta mesa, aos componentes desta mesa, a Alice, a Priscila, o Wilman. Peço ao Felipe Michel que continue, ele será o presidente da próxima mesa. E, rapidamente, devido ao adiantado da hora, já vou adiantando aqui o próximo tema, estratégias que produzem avanço. Roberta Biondi, da Fundação Lehman, Laís Soares, gerente de projetos da Fundação Brava, e o Luiz Miguel Garcia, presidente
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, pessoal. Dando prosseguimento, essa segunda mesa da tarde vai falar sobre foco no aprendizado. Eu passo a palavra inicialmente para Laís Soares, que já está no púlpito, que é gerente de projetos na Fundação Brava, e vai também apresentar um caso de boa referência para a discussão desse assunto. Laís, por favor. Boa tarde a todos. Assim como a Miriam falou na abertura, né, a Fundação Brava, para quem não conhece, a gente acredita muito no poder de transformação da gestão, né? Assim como o Gustavo trouxe na fala dele, o presidente do TCE disse, a gente, né, viu já algumas iniciativas de gestão sendo apresentadas aqui, né? O Adriano, que veio do Rio, contou o case da reforma, né, do grande salto no IDEB que a gente apoiou e que, enfim, esse produto vai estar disponibilizado para vocês no site do TCE, assim como essa apresentação que eu vou fazer agora. Bom, eu queria falar, né, de uma boa prática que tem muito a ver, ela faz até um wrap-up interessante, né, entre gestão, aprendizado, avaliação, ela consolida muita coisa do que já foi trago aqui, e ela tem muito a ver com aquilo que o governador trouxe, que eu gostei muito na fala dele, de disseminar boas práticas, né? Hoje a Brava está com essa pauta muito forte de disseminar os cases dos projetos que a gente já fez ou das boas práticas que existem no Brasil, porque a gente acredita, né, que a gente tem que diminuir esse custo de transação, né? Eu acho que a gente ganha muito em olhar para o que já foi feito e tentar adaptar e replicar isso de alguma forma. Então, o PIP, né, um programa de intervenção pedagógica, ele foi um programa que foi muito emblemático no estado de Minas Gerais, né? Ele amarra muito bem tudo isso que eu disse, e quando ele surgiu, quando o PIP, o cenário em que ele foi construído, né, no ano de 2006, quando Minas Gerais fez um diagnóstico do nível de alfabetização no ProAlfa, que é o programa de avaliação da alfabetização que Minas faz, eles viram que a situação estava muito crítica, que 49% dos alunos que estavam no terceiro ano do fundamental não estavam no nível de proficiência de leitura e escrita desejado. Diante disso, né, articulou-se a criação desse programa, foi feito um piloto em 2007 e em 2008, o piloto sendo de muito sucesso, né, no norte de Minas, em 2008 se universalizou para toda a rede estadual esse programa. O que é esse programa, né, o PIP? Ele é um programa de diagnóstico, né, o objetivo dele é melhorar o desempenho dos alunos do primeiro ao quinto ano, através do aprimoramento da gestão pedagógica, da elaboração de estratégias de intervenção e de apoio às equipes escolares. Então, tem muito a ver com o que a Priscila falou sobre formação continuada dos professores. O PIP, inclusive, ele tem o foco muito forte no aluno, né? Ele traz o aluno para o centro. Isso parece ser muito óbvio, né? Essa questão de dizer que o foco no aluno, o foco tem que ser no aluno, é meio óbvio para a gente, mas nem sempre, né? Toda a secretaria, todos os órgãos, a escola, os professores, os diretores, planejem, né, e se organizem para que, de fato, um aluno aprenda, né? E isso é feito através de uma lógica que a gente está cansado de ver na medicina, né, de você fazer o diagnóstico, ver qual é a doença, fazer a receita e tomar o remédio certo, né? É exatamente isso que o PIP faz, né, na sala de aula. Ele é uma intervenção direta, é um programa muito ousado, porque ele entra mesmo na sala de aula, ele tem um agente externo, né, que é capacitado para fazer essa intervenção, e ele entra na sala de aula, assiste a aula do professor e dá um feedback para o professor. Olha, você poderia melhorar nisso, você poderia fazer isso diferente. Ele ajuda aluno a aluno, né, na sua fragilidade, a melhorar. Então, é um programa muito sofisticado nesse sentido, apesar de que ele é fazer o feijão com arroz bem feito, né, ele é o básico da gestão, mas ele é muito sofisticado nesse sentido porque ele trata cada aluno com o mesmo valor e ele dá um foco muito grande para o aluno, né? Esse programa ele se propôs a cumprir alguns compromissos, né? Assim, toda a comunidade participando, então ele envolvia uma vez por ano os pais dos alunos para discutir melhorias do programa. Toda escola tem que fazer diferença, então as metas eram desenhadas para cada escola, nenhum aluno a menos, todos os alunos eram considerados, como eu disse, todos os alunos tinham que progredir juntos, e a grande visão, né, o grande lema do PIP foi que toda criança tinha que estar lendo e escrevendo até os 8 anos de idade, né? Essa foi a visão que foi construída em conjunto e que tudo girou em torno dessa visão, né? Então, a gente tinha, né, a estruturação da equipe como um dos pilares,
Quer dizer, montaram uma equipe de excelência, criaram um material pedagógico de referência, a McKinsey Consultoria ajudou nesse processo, criaram capacitações dos agentes pedagógicos e dos professores, eram muitas capacitações continuadas, definiram metas, né? A meta era definida baseada no ProAlfa do ano anterior, as metas eram anuais e eram definidas por escolas, né? E tinha a participação da escola, que é bem interessante, né? Quando a gente fala de gestão e você envolve os atores, né? E a escola participa na definição da meta, ela se sente parte do processo, né? Então, ela legitima aquela meta e ela vai atrás daquela meta. E, enfim, tinha toda uma estrutura complexa de gestão desse programa, né? Na Secretaria Estadual. Depois eu vou explicar que ele municipalizou, mas eu vou trazer algumas das conquistas que são muito emblemáticas, né? Então, como eu tinha dito, nesse diagnóstico inicial em 2006, quando o Estado viu o quanto estava crítica ainda, né? Que é o básico, que quase 50% dos meninos da rede estadual não estavam conseguindo, né, ter o nível ideal de proficiência em leitura e escrita. Então, eles resolvem fazer o programa. Em 4 anos, a gente já chega em 80%, né? Em 2011, se não me engano, a gente já estava com 80% de proficiência. Então, foi um salto super rápido, super relevante, e ele foi só progredindo cada vez mais. Esse slide mostra o gap da rede municipal com a rede estadual. Foi isso que fez com que decidiram que queriam municipalizar o programa, inclusive. Porque você tinha um gap aí de progressão, uma lacuna muito grande entre o desempenho, por mais que a rede municipal estava crescendo na alfabetização, a rede estadual estava crescendo muito mais, né? Então, surgiu a necessidade, a partir de 2013, com esse case, né, que todo mundo no Estado viu o resultado, né, e praticamente zerou-se ao baixo nível de proficiência dos alunos do ensino fundamental. Então, isso começou a ser disseminado para a rede estadual, municipal. E o mais emblemático, o mais interessante, é que 100% dos municípios de Minas, que são muitos, são mais de 500, como vocês sabem, aderiram ao programa, e mesmo com diferenças partidárias. Então, os prefeitos foram aderindo voluntariamente, e foi muito emblemático isso para a gente, né, da Brava, que acompanhou esse projeto, porque a gente nem imaginava que isso fosse acontecer. Então, foi muito bacana mesmo. Foi um caso assim de colocar a educação acima de interesses políticos, sabe? E o Estado ajudou todos os municípios, inclusive, nesse processo. E o programa, rapidamente falando, ele funciona, né, com uma lógica de estruturação do projeto, né, de desenhar uma visão, alinhar essa visão, desdobrar metas, né, criar os instrumentos que vão fazer esse apoio nas escolas, nas redes, e gerar essa transformação na ponta, né? E aí estão 4 pilares assim, que são muito fortes do PIP, né, que são a avaliação diagnóstica dos alunos, plano de intervenção pedagógica, aulas de reforço e acompanhamento e orientação. O grande diferencial do PIP, né, o grande valor agregado dele, é justamente você juntar o diagnóstico com a intervenção, né? Geralmente, às vezes, se faz o diagnóstico, mas não se intervém baseado naquele diagnóstico, né? E ele faz isso no nível sala de aula, né? Ele faz isso num nível muito transformador, né? Ele tem essa pretensão. E a intervenção, acho que vale falar um pouco, ela é muito estratégica, né? Então, o analista ele é extremamente preparado, né? Esses analistas foram capacitados, inclusive, para que o processo de comunicação deles não fosse, como é que eu posso dizer, conflitivo com o professor, né? Porque você imagina, o professor está na sala de aula, vem um cara avaliar ele não pode ser visto como está sendo avaliado e cobrado. Ele tem que ver aquele analista, aquele agente, como um apoiador, né? O desafio é que ele veja dessa forma. Então, foi muito desafiador esse Minas, e eles conseguiram, eu fico muito impressionada deles terem conseguido fazer essa mudança de modelo mental, que o professor vê, né, apesar de toda a resistência que houve no início, eles passaram a ver aquele agente como um parceiro. E o agente conseguia fazer os diagnósticos e ajudar os professores e ajudar os alunos. Parece muito absurdo, assim, vocês que conhecem a realidade da educação muito bem, mas isso funcionou, assim. Esses agentes eram preparados para ter uma abordagem o mais cooperativa possível. Tá, obrigada. E aí são identificadas, enfim, as crianças com mais dificuldade, né, são aplicadas aulas de reforço. Você tem uma frequência de visitas que é definida pela situação da escola. Então, é um programa muito especial nesse sentido. Aí tem alguns depoimentos da Secretaria de Educação de Janaúba, que é o município de norte de Minas, que fala que o analista ele é um fator-chave desse projeto, porque ele tem que ser muito bem capacitado e tem que ser muito bem selecionado, porque tem que ser alguém que entenda de gestão e que entenda do universo pedagógico, das ferramentas pedagógicas, né? Então, tem um desafio de gestão de pessoas aí grande. O André Barrense, né, que hoje está no Google, que foi uma pessoa que trabalhou no Escritório de Prioridades Estratégicas de Minas, ele também dá o peso desse programa.
que foi um programa muito marcante. E aí eu tenho algumas considerações, assim, né, porque é isso, a gente está aqui porque a gente acredita que isso pode ser, de alguma forma, adaptado e replicado nos municípios que vocês trabalham, né, se vocês tiverem interesse. Então, é muito importante, né, se vocês tiverem esse desejo, que vocês considerem alguns pontos, né, a liderança da Secretaria tem que estar muito alinhada, tem que ter todo um processo de gestão e acompanhamento disso. E aí eu queria até apresentar para vocês, muito rapidamente, uma ferramenta que possibilita isso, né, que a gente tem hoje, que a gente desenvolveu junto ao MBC, o Movimento Brasil Mais Competitivo, que chama Mais Gestão. É um site, maisgestão.org.br, e ele foi desenvolvido justamente para que municípios que tenham interesse em replicar boas práticas, claro, adaptando a realidade deles, acrescentando o que os municípios têm o desejo de acrescentar, agregando valor, inclusive, a práticas que já existiram e deram certo em outras localidades, vocês podem entrar, fazer o cadastro, né? Vocês vão conhecer o método, a metodologia que a gente propõe para isso. A gente ficou mais de um ano desenvolvendo esse projeto, com vários estudiosos, pesquisadores, para a gente conseguir tentar chegar em alguma metodologia que seja útil. E aí você, né, escolhe lá o PIP, tem lá o programa, ele é um dos poucos que está disponível hoje, e você coloca, quero implantar, faz o cadastro e já pode, enfim, ter acesso a uma série de materiais que foram usados em Minas. Você consegue ter acesso às fichas, aos livros, os guias que foram desenvolvidos, que foi um processo caro de desenvolvimento desses produtos, eles estão todos lá, enfim, todo um ferramental que possibilita essa replicação. E aí eu termino com a frase da Ana Lúcia Gazola, né, secretária de Estado de Minas Gerais, que ela fala, né, educação tem que ser um processo suprapartidário. Essa fala dela era quando ela conseguiu universalizar para os municípios, né? Estamos todos juntos nessa causa. É muito importante essa compreensão de que os avanços têm que ser um mutirão do bem, né? Todo mundo tem que se mexer. Muita gente disse hoje isso, o governador, né, a obrigação de todos, a responsabilidade da educação é de todos nós. Então a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente está aqui porque a gente acredita que sim, é possível replicar boas práticas e se inspirar nelas. Então fico à disposição. Tem meu e-mail, se alguém tiver interesse em querer saber mais do projeto, enfim, e do outro projeto do Rio também que foi apresentado aqui. Obrigada. Aproveitar e fazer um comentário que tanto a iniciativa apresentada pelo Adriano durante a manhã do Estado do Rio de Janeiro, quanto essa apresentada pela Laís, as duas estão disponíveis nesse site Mais Gestão e estarão junto com as outras apresentações e estudos citados aqui, disponíveis no link do site do Tribunal de Contas, que a gente vai passar para todos os inscritos depois por e-mail. Passo a palavra para a Roberta, coordenadora de projetos na Fundação Lehman, que substitui a Maria Carolina para fazer uma apresentação sobre foco no aprendizado também. Obrigada, Michel. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu trabalho na Fundação Lehman numa área específica de produção de estudos, né, e evidências que pautem as discussões sobre educação. A Fundação Lehman tem um grande foco em produzir tanto discussões como estudos, como também incentivar e realizar projetos para garantir a qualidade de educação para todos os alunos, né? A gente tem um grande foco em... Estou esperando um pouquinho só a colocar a apresentação, mas eu vou continuando. A Fundação tem um grande foco em produzir, em apoiar projetos para garantir uma educação de qualidade com equidade, né? Que é o que a gente sempre traz e chama de excelência com equidade. O que seria excelência com equidade para a gente, né, para a Fundação Lehman? Então, é você garantir que os alunos estejam em escolas onde eles possam obter uma qualidade na sua educação, na qualidade do seu ensino, tenham um nível de aprendizado bom, adequado, e isso deve acontecer para todos os alunos, independentemente da sua raça, cor, da localidade, do seu nível socioeconômico. Então, isso é garantir uma qualidade da educação com excelência e equidade. Na Fundação, a gente produziu uma série de estudos, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais, buscando escolas que consigam garantir que isso aconteça, né? Essa excelência com equidade. Então, o foco desse estudo, né, era responder essa questão. Existem escolas públicas brasileiras que conseguem garantir uma aprendizagem alta, né, com um nível alto,
para alunos de baixo nível socioeconômico? Então, essa era a nossa questão. E a gente buscou identificar escolas a partir de um método quantitativo, inicialmente, utilizando dados da Prova Brasil e do Censo Escolar. Então, foi possível identificar escolas de anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e dos anos finais. E depois a gente fez um estudo qualitativo, buscando entender o que essas escolas faziam, né? Um grupo de escolas, tá? A gente fez um estudo qualitativo para um número menor de escolas, buscando entender o que elas faziam, né? O que elas fazem para garantir o sucesso dos alunos e como elas fazem isso, né? E são escolas que estão numa realidade com um nível socioeconômico mais baixo, entre os 25%, 25% das escolas com nível socioeconômico mais baixo. Então, nos anos iniciais, falando um pouquinho da parte quantitativa, né, como que a gente identificou essas escolas? Então, a gente utilizou alguns critérios, considerando o IDEB de anos iniciais, ele tinha que ser acima de 6. Pelo menos 70% dos alunos de 5º ano tinham um nível de aprendizado na Prova Brasil considerado adequado, que é um valor, uma média, né, uma nota média na Prova Brasil acima de um determinado valor, que seria o proficiente ou avançado, tanto para português quanto para matemática. E um mínimo de no máximo 5% dos alunos com nível insuficiente. Então, a gente queria garantir que os alunos estavam aprendendo, a maior parte estava, 70% com o nível adequado e muito pouco com o nível insuficiente. E um nível, como eu falei, um nível socioeconômico mais baixo, né, entre as escolas com 25%, na distribuição com 25% de nível socioeconômico mais baixo. Considerando que no Brasil, entre todos os alunos brasileiros, a gente sabe que 50% dos alunos têm um nível adequado em português, né, em língua portuguesa, e 39% em matemática no 5º ano, a gente foi buscar essas escolas. Alguém tem alguma ideia de quantas escolas a gente conseguiu encontrar? Então, é esse número aqui, 215 escolas a gente encontrou, são as escolas de excelência dos anos iniciais. Isso significa 2%, considerando todas as escolas com mais baixo nível socioeconômico, seria mais ou menos 2% dessas escolas conseguem atingir um nível de qualidade muito alto. Tá? E aqui está a distribuição das escolas, né, no Brasil, né? A gente tem 21 escolas municipais em São Paulo, que são escolas de excelência, tá? São todas escolas municipais, mas localizadas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E a gente fez o mesmo exercício para os anos finais, né? Identificar quantitativamente as escolas de excelência que garantiam um alto desempenho para os alunos de baixo nível socioeconômico. E com os mesmos critérios de seleção, a gente encontrou apenas 3 escolas. Tá? Então, isso é bastante emblemático, né? E isso ressalta muito a nossa dificuldade em tentar entender qual que é a melhor forma possível de atuar com os alunos nessa faixa etária, que já carregam um nível muito heterogêneo de aprendizado, com muitas defasagens. Então, com essa barra, com esse teste de seleção, né, para a nossa barra de excelência, a gente encontrou somente 3 escolas. Mas a gente acredita que tem escolas nos anos finais que, apesar de considerando todo o desafio nessa fase, tem escolas nos anos finais que conseguem garantir o aprendizado para os seus alunos também. Então, a gente fez alguma seleção, ajustou um pouquinho os critérios, diminuiu um pouco o percentual de 70% para 50%, 55% de alunos no nível adequado, ainda considerando um baixo nível socioeconômico. Utilizamos alguns outros critérios, como nota de entrada na escola de anos finais, e o quanto a escola, de fato, agregou, que seria o que a gente chama de proficiência agregada, durante essa fase. E, considerando isso, a gente encontrou 31 escolas pelo Brasil que passariam nesse critério de seleção. A gente também usou um critério de evasão, tá, para garantir que as escolas tenham um percentual mínimo de evasão. Então, isso também foi bastante importante para a gente. E adicionamos ainda 4 escolas, que são aquelas 3 da lista original, que passavam num critério que tinha barra mais alta em termos de desempenho, mas elas tinham um grande problema de fluxo, de evasão. Ainda assim, a gente achou super importante incluí-las na nossa análise, e ainda incluímos uma escola de Belo Horizonte,
que trazia uma realidade de capital, né, de um pouquinho, bastante, para trazer mais riqueza ao nosso estudo. Então, a gente tem 215 anos iniciais e 35 escolas nos anos finais. Então, partimos para o estudo qualitativo, onde a gente visitou essas 6 escolas de anos iniciais, tá? No Rio de Janeiro, Pedra Branca, no Ceará, que foram as 3 escolas que destacaram no desempenho. 2 eram do Ceará, da zona rural do Ceará, muito interessante. Então, a gente foi até lá para conhecer essa realidade tão emblemática. Sobral, Foz do Iguaçu. Nos anos finais, Rio de Janeiro também, me desculpe, Rio de Janeiro também. E nos anos finais também fomos a Pedra Branca, no Ceará, Rio de Janeiro, Novo Horizonte, que é aqui no estado de São Paulo. E buscamos entender, fizemos grupos focais com alunos, entrevistamos os secretários, professores, diretores, a equipe pedagógica, tudo para tentar entender o que eles faziam de diferente para garantir uma educação de excelência, apesar do desafio do nível socioeconômico dos alunos ou da realidade local. E o que a gente aprendeu de super interessante, assim, a gente tem uma visão, o resultado, né, nos trouxe uma questão de verificar a escola como um sistema. Todos os atores chaves têm corresponsabilidade nessa educação de excelência que é oferecida por essas escolas, tá? Então, a gente gosta de sistematizar esses aprendizados por uma pirâmide, e no topo da pirâmide a gente tem os alunos aprendem. Nessas escolas, de fato, os alunos aprendem e têm uma proficiência muito elevada, né, educação de excelência. Na base da pirâmide, o que a gente tem condições para a frequência e permanência dos alunos na escola são assegurados. Então, para que os alunos aprendam, o que tem que acontecer de primordial, né, a base de tudo é que os alunos precisam estar na escola e continuar os seus estudos. E a gente sabe que isso é um tema bastante complexo e que não é algo simples de se fazer, principalmente nessas localidades, onde o nível socioeconômico dos alunos traz um desafio, né, para a escola. E o que está pintado de amarelinho são achados, principalmente nas escolas de anos finais, tá? Então, que é essa questão da base da pirâmide. E o segundo o tempo pedagógico é garantido. Então, nessas escolas, o tempo destinado às aulas ele é garantido pelos professores. Então, eles gerenciam a turma de uma forma muito regular para que os alunos de fato aprendam e aproveitem da melhor forma possível aquele momento. O que eu gostaria de destacar aqui é que acima da base da pirâmide tem outros atores que são super relevantes: o papel da secretaria, dos secretários, da equipe técnica pedagógica da secretaria, os diretores, gestores, vocês que estão, acho que esse público vocês sabem muito da importância de vocês para garantir o aprendizado dos alunos, e aqui nessas escolas a gente enfatiza muito isso, e os professores. Tá? Então, são vários atores envolvidos para garantir esse aprendizado. Outra coisa importante que aparece na pirâmide são as práticas avaliativas. As práticas avaliativas, elas pautam o trabalho pedagógico dessas escolas. As avaliações existem, acontecem, as próprias secretarias e prefeituras, às vezes, se organizam para fazer avaliações regulares e padronizadas, mas o importante disso é que o resultado dessa avaliação ela não é classificatória, não é somente para classificar os alunos ou as escolas, e sim para informar a secretaria, os diretores e professores, quais são os principais desafios, onde eu tenho que uma informação, a avaliação tem um caráter formativo, de diagnóstico, mas formativo para as pessoas que estão desenvolvendo na ponta ali o processo de ensino-aprendizagem. E aquilo pauta o trabalho dos professores, dos diretores e secretários. Isso tudo gera uma mudança na prática de sala de aula, né? Como consequência, a gente tem uma prática de ensino, um processo de ensino-aprendizagem muito efetivo, muito eficaz, independentemente do nível socioeconômico dos alunos. Acho que eu já estou esgotando o meu tempo, tenho mais um minutinho. O que eu gostaria de destacar antes da fala final é que essa questão de assegurar as condições para que os alunos frequentem as aulas e permaneçam, ela é bastante complexa, né? Então, aqui a gente
tem um sisteminha. Tudo que está aqui na apresentação, a gente tem uma publicação que está disponível para vocês aí, e vocês podem ter acesso a essas informações e a esses gráficos que sintetizam os aprendizados. Acho que isso é importante, a questão de... É uma complexidade estar na escola e garantir que os alunos não faltem e não evadam, mas o que eu queria destacar é que a relação professor-aluno, o ambiente escolar, clima escolar, é super importante para fazer com que o aluno permaneça da escola, se sinta parte da escola e esteja apto a aprender. Outra coisa muito importante é a questão de altas expectativas. Os alunos se sentem apoiados pelos professores quando os professores têm altas expectativas em relação a todos os seus alunos e tentam identificar a realidade daquele aluno. Isso pode parecer óbvio, e falar, nossa, mas isso é óbvio, mas como eu consigo estar próximo de todos os meus alunos? É uma prática e é uma fala que está entre todas as pessoas da secretaria, todos os diretores, nas formações das escolas, nas formações dos professores dessas escolas. Isso é uma fala muito emblemática que está presente no dia a dia das pessoas. Então, ter altas expectativas de que todos os alunos podem aprender. Se ele tem uma dificuldade, eu preciso identificar qual é e a melhor forma de atendê-lo. Tá? E, por fim, para concluir, que a gente não tive tempo de falar sobre todos os aspectos, mas destaco que está na publicação, eu vou falar só mais 30 segundos sobre o como, né? Então, eu destaquei o que as escolas fazem, e aqui tem algumas estratégias chaves do como. Como que as escolas conseguem realizar coisas inovadoras, práticas que podem promover mudanças de fato e mudar o dia a dia na sala de aula. Uma das coisas é a questão da comunicação, uma comunicação transparente entre todos os atores, todos os envolvidos na escola. Tem uma frase muito interessante aqui de uma professora que eu vou fazer questão de ler, mas eu prometo que eu estou acabando. Depois. Que é nessa questão, né, de criar um fluxo transparente entre as pessoas. É uma frase de uma professora. Antes de trabalhar nessa escola, eu lecionava em uma primeira série com 50 alunos. Tinha uma supervisora que vinha uma vez por mês, sentava no fundo da sala e só anotava o que fazia de errado. Não me falava o que eu fazia de errado, não me falava o que eu fazia de certo. Só passava depois para a secretária de educação, que me chamava e falava, olha, você está fazendo isso errado. Então, isso é uma prática interessante de observação e feedback, mas feita de uma forma errada. Né, de uma forma onde você não apresenta para o professor e não comunica de uma forma clara o que você está querendo, como você quer que ele se desenvolva. Não é uma prática onde as duas pessoas são importantes, e sim o observador que faz o papel de levar para a secretaria, o professor não sabe por que ele está sendo avaliado daquele jeito e o que ele fez de errado. Como ele pode se desenvolver, né? Ele não consegue ter pistas de como ele pode melhorar. Então, o papel da secretaria é muito importante também no sentido de fazer um acompanhamento pedagógico dessas escolas. Tá? Isso também apareceu muito forte em todas as redes e as escolas que a gente analisou. Então, o papel da secretaria é de ter um acompanhamento pedagógico. Tem vários estudos que mostram que projetos e políticas educacionais alcançam sucesso quando elas olham para os problemas reais daquela escola e promovem um acompanhamento pedagógico para que elas consigam fazer e seguir pelo caminho certo. E apoiam as escolas, oferecendo algumas políticas específicas. O segundo ponto do como, o penúltimo ponto que eu gostaria de destacar é que essas práticas geralmente podem gerar algum tipo de resistência, tanto por parte dos professores ou diretores que não conhecem, ainda não estão são contra alguns paradigmas ou alguns costumes. Então, as mudanças sempre podem gerar algum tipo de resistência. E a chave aqui é enfrentar esse tipo de resistência com apoio de alguns grupos comprometidos, mesmo que sejam pequenos. O gestor tem o papel de identificar um grupo de professores ou um grupo de diretores que está apoiando aquela ação e identificar e utilizá-los para puxar os outros e mostrar como aquilo pode ser interessante e pode funcionar. Tá? Então, eu acho que isso é importante. E, por último, ganhar confiança e apoio dos atores fora da escola. Tá? Isso é muito a questão de legitimidade e confiança naquela prática.
As diretoras e coordenadoras diziam que elas ficavam muito à vontade em deixar tudo na escola, a comunidade estava muito próxima e prestando muita atenção e apoiando as práticas da escola e dos diretores. Então, isso garante também a continuidade de política, a continuidade de alguns projetos. Quando a comunidade se aproxima e a gestor tem confiança ganha a confiança da comunidade como um líder, todos em conjunto podem garantir a continuidade de um projeto inovador que promova avanços na educação. E é isso. Então, mais uma vez, a gente está disponibilizando o estudo e uma ficha que resume os principais achados, e a gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigado, Roberta. Passo a palavra para o Luiz Miguel, presidente da Undime São Paulo, que fará considerações também sobre essa mesa e a conversa até aqui. Boa tarde, pessoal. Vou falar em pé, Felipe, porque aí os 10 minutos, né, começa a cansar a perna, a gente sai mais rapidinho para contribuir com o tempo. Temos 10 minutos para fazer aí um cenário, um parâmetro de como que a Undime está se posicionando, como que os dirigentes municipais estão se posicionando diante disso. Um momento bastante propício, que já tivemos uma série de abordagens, de pesquisas acadêmicas, de instituições, e agora nós vamos mostrar um pouquinho até de uma forma bastante importante aos prefeitos que estão no evento, conhecer um pouquinho como funciona esse trabalho, o que o seu dirigente está fazendo, o que ele está atuando já para transformar a nossa educação, a prática. Primeiro dizer que entre nós dirigentes isso é muito tranquilo e muito passivo. Se você chegar num grupo de 4 ou 5 dirigentes e perguntar de que partido político, qual é o partido político daqueles que estão reunidos, eles não vão saber dizer. A Undime tem essa questão suprapartidária. O nosso partido é a educação e isso ajuda muito. Isso contribui para que a gente pense a sociedade a longo prazo. Nós temos noção, e o estudo do Gustavo foi muito efetivo nisso, em mostrar que a longo prazo as transformações são grandes, mas elas também acontecem aqui e agora, e nós já estamos vendo isso na ação de muitos dirigentes que chegaram em suas secretarias, diretorias de ensino, encontraram mesas vazias, computadores apagados de uma forma bastante responsável e transformar essa situação. Já estão aí com a plataforma do PAR preenchida, avançando no seu preenchimento, encontrando o grupo, apoiando-se em si, no movimento que é muito bonito e que tem que ser realmente incentivado, dito e divulgado. Porque nós chegamos aí, no início deste ano, nós tínhamos mais de 75% de novos dirigentes municipais de educação. Nós temos no estado de São Paulo mais de 50% dos municípios com menos de 10 mil habitantes, o que implica na dificuldade de ter uma estrutura, uma equipe operacional, técnica que dê estrutura. E muitas vezes o dirigente de educação, ele é o dirigente, o supervisor, ele é até o office boy da secretaria. Não foram poucos os municípios que nós encontramos apenas o dirigente sem sequer um auxiliar. Prefeitos, por favor, não deixem que isso aconteça no seu município, porque aí a gente pergunta, você tem esse convênio, você tem aquele? Não, não tem, não sei. Não dá para saber mesmo. A nossa atividade é intensa, nós sabemos o quanto nós trabalhamos e quem está ao nosso redor pode contar para os senhores prefeitos, para os senhores vereadores que circundam o ambiente educacional. Não encontrei em todas essas andanças nenhum dirigente que transparecesse, estou aqui esperando o tempo passar, o final do mês chegar para receber o meu salário. Porque, na verdade, o nosso dia se estende pela noite, a semana se mistura com os finais de semana, às vezes até de uma forma um pouco displicente com nossas famílias. Essa falta de informação, de documentação, ela estava lá, era um problema gritante.
mas com todo mundo muito bem intencionado. E aí nós organizamos através das regionais, dos polos regionais, nós organizamos polos em um arranjo um pouquinho maior, e um foi, como a gente diz no interior, acudindo um ao outro, e muito se avançou. Para fechar essa questão, a plataforma do PAR, que era uma dificuldade até por esse quadro de grande renovação no país inteiro, o MEC também não conseguia dar a formação e capacitação. Nós tivemos 2 grandes formações, e a Undime chamou para si a responsabilidade de criar multiplicadores, trazendo 2 representantes de cada um dos 49 polos. Fizemos aí com a supervisão da nossa vice-presidente de interior, professora Márcia de Atibaia, que ela está, com o suporte da equipe técnica de Sorocaba, uma formação que agora nós temos pelo menos 2 formadores por cada polo, com compromisso de até o final do mês de agosto replicar essa atividade. Ou seja, nós passamos a construir excelência técnica em cada uma das áreas do estado de São Paulo. Isso num trabalho de forma colaborativa, né, de um trabalho de integração. Eu sempre vejo, e hoje acentuo, até comentei com o Gustavo e com o Felipe também, uma preocupação que acaba sendo a preocupação de como integrar o conjunto de informações e de trabalho que nós temos num lugar para que a gente não duplique, que muitas das coisas que nós vimos aqui nós temos esforços duplicados. A Brava desenvolvendo uma coisa que às vezes nós estamos desenvolvendo, que às vezes está no Conviva, que às vezes a Lehman está desenvolvendo. Nós precisamos alinhar essa questão e avançar na organização dessas informações. Nós partimos então para um trabalho de fortalecimento regional, fortalecimento desse dirigente que chega com conhecimento a construir e aproveitando os colegas que já estavam solidariamente. Partimos então para a discussão de macro-regiões. Este mapa que vocês têm aí é a primeira proposta, já pré-aprovada nas nossas reuniões. Percebe que ainda tem, se pegarmos a região 7, lá de Rosana, até a outra ponta no extremo, lá na região ali de Fernandópolis, por ali, nós estamos falando em uns 300 quilômetros. Tem que ser repensado, ainda tem que ser melhorado. Mas qual é a vantagem dessas 10 macro-regiões? É dar escala, permitir eventos. Apesar de tudo isso, é muito mais próximo do que o deslocamento que nós fizemos hoje para estar aqui. Isso aqui está sendo um evento homérico. A quantidade de prefeito que nós recebemos hoje, junto com o secretário, disse, e vou repetir ao doutor Beraldo, né, isso foi espetacular, essa oportunidade que deu a nós, dirigentes, de estar ao lado dos nossos prefeitos. Mas façam a conta e imaginam quantos milhares de quilômetros foram rodados para que cada um de nós estivéssemos aqui, né? Então é importante fortalecer as estratégias regionais, e é mais ou menos como que foi colocado aqui pela Alice, com uma relação, e também, desculpe, não vou lembrar o nome da outra colega agora, de sopetão, porque o Felipe me sabotou, eu estou contando o tempo, e ele me entregou um papel com 2 minutos a menos do meu tempo marcado aqui, mas eu vou cumprir, Felipe. Mas a questão a importância de levar o conhecimento para a unidade escolar dentro da rede, a importância de levarmos o conhecimento para a rede municipal, para o polo, fortalecendo as bases, porque aí independe da liderança que está na Undime, em Fundação A, B ou C. Estamos trabalhando também, dentro desta nova proposta aí, incentivando a questão dos arranjos regionais. Como já foi dito aqui, não vou ser repetitivo, mas eu já visitei e participei de uma reunião aqui do arranjo do Vale do Ribeira, impressionante, e vários outros já foram solicitados aqui, lá na região de Assis também, né? Tem outro arranjo, Votuporanga e aqui do ABC também. Esse levantamento de necessidades feitos permitiu que nós construíssemos uma ação formativa no estado inteiro. Foram mais de 30 formações desenvolvidas pela Undime. Tá? E a Undime somos nós, somos dirigentes aqui de um trabalho voluntário, compartilhando o tempo das obrigações nos seus municípios. E nós acreditamos muito nisso, porque todo mundo está avançando e está avançando de mãos dadas. Nós falamos que o nosso desafio não é aumentar o IDEB do município de Sul de Menuce, do qual eu sou, mas de aumentar o IDEB de toda a nossa regional de Pereira Barreto, de toda a nossa macro-região, de todo o estado de São Paulo.
E a se dizer, aqui também não é o lugar e o foco, eu acho que o IDEB ele é um indicativo, né? Mas ele também merece análises bastante aprofundadas, que ele diz alguma coisa, mas não diz tudo. Nós tivemos, então, parcerias estratégicas governamentais, institucionais e privadas, e estamos agora, quase concluindo, Felipe, desenvolvendo o planejamento estratégico da Undime. Ontem nós tivemos uma importante reunião, saímos, avançamos numa outra reunião, construindo, porque o que nós entendemos, para avançar, é preciso ter, primeiro, conhecer-se, ter planejamento e estratégia para conseguir crescer. A partir desse crescimento da Undime como um todo, nós poderemos ter o crescimento regional e cada município absorver essa cultura de planejar, monitorar e avançar. Eu considero aí que são, então, nossos desafios para concluir o fato de conhecer-se mais, os dirigentes precisam se conhecer, os municípios se conhecerem, para, a partir daí, saber onde e por que avançar. Senão, nós vamos cheios de boa intenção, fragmentando uma série de questões que nós vimos aqui hoje, e depois, lá na frente, a gente não consegue alinhar num projeto maior, porque nós não sabemos onde o nosso município quer chegar. Nós também temos como desafio a formação contínua de gestores e professores, na perspectiva de uma nova base, de uma base nacional comum curricular, na perspectiva de plano municipal de educação e na perspectiva de uma situação financeira que demanda planejamento. A gente não pode ter, na dificuldade financeira, o obstáculo para enxergar lá na frente. Ela vai passar, não tenho dúvida disso, porque outras passaram, e infelizmente outras surgirão e passarão também. O monitoramento e a avaliação, sobretudo a avaliação externa, elas são muito importantes. Esse é um desafio que nós temos que fazer. Serviço solto não avança, tá? E monitorar não é fiscalizar, como muito bem foi dado aqui, a história da pessoa que vai atrás, fiscaliza por fiscalizar. Não, é contribuir, é colaborar, é entender como caminhar juntos, como fazer uma discussão reflexiva, crítica e reflexiva. Temos o desafio do uso das ferramentas gerenciais, foi apresentado hoje aí o Conviva, ontem tivemos uma intensa formação a respeito do Conviva. E, para fechar, eu quero dizer que o desafio nosso desse atual grupo, biênio de trabalho da Undime, é a construção de uma universidade aberta da Undime, que vai trabalhar a formação gestora e que vai trabalhar a formação também chegando lá com o professor. Para isso, nós estamos aí acionando universidades, nós estamos num trabalho muito bom e avançado com o Tribunal de Contas, com a Escola de Contas, que já abriu as portas do seu espaço aqui de São Paulo, do espaço de Araraquara, e aí eu sou muito grato ao Gustavo, que é o nosso interlocutor nisso, é o presidente Beraldo que acredita. Assim como também os institutos e fundações são importantes, e principalmente o quadro dos dirigentes e as equipes técnicas dos municípios. Porque nós sempre dizemos, nós somos 645 municípios, nós somos os melhores consultores que temos e nós temos muitas soluções. Agora nós precisamos aglutinar, compartilhar isso daí, organizar, planejar, porque aí nós avançamos. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Miguel. Obrigado, inclusive, a você e as duas palestrantes pela adaptação do tempo. Considerando, né, os compromissos que vocês também têm após o seminário Semear, a gente vai fazer uma adaptação para não abrir para perguntas nessa mesa, mas colocar à disposição todos os palestrantes que estarão aqui na sequência, já com uma boa notícia para compensar essa, que é poder conversar com eles durante o coffee break, que a gente vai ter lá atrás, os e-mails da Laís, que é laiz@brava.org.br, e da Roberta, que é roberta@fundaçãolema.org.br, estão à disposição para responder as perguntas. O TCE também tem um específico para o seminário, que é semear@tce.sp.gov.br, que também poderemos usar para enviar as perguntas e todas elas serão respondidas. Então, todos estarão aqui durante o coffee break também. Eu passo a palavra para o cerimonialista dar o recado e a gente volta para a próxima mesa de avaliação em breve. Muito obrigado a todos.